Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde sempre com você e eu também, Zildete Montiel, nessa tarde gostosa de sábado, onde nós vamos ter uma hora inteirinha falando de quando você tiver esse problema, qual é o profissional que você tem que procurar. No Brasil e países latinos em geral, valorizamos muito a energia sexual dentro de uma relação amorosa. Em nossa cultura, um casamento só é bem-sucedido se há intensa e frequente vida sexual. Em outras culturas, o sexo até não é tão importante. Há uma série de questões que podem afetar a libido, o desejo sexual. A vida sexual é afetada por fatores emocionais, psicológicos e físicos. Porém, uma vez que as disfunções são devidamente tratadas, pequenos investimentos também podem ajudar, desde que o casal tenha um bom vínculo e a relação esteja viva de fato. E você sabe qual é o profissional que você deve buscar nessa hora? Pois é, nós vamos conversar com ela, doutora Keti Mariano Monteiro, psicóloga, sexóloga, terapeuta comportamental cognitiva, especialista em psico-oncologia, medicina psicossomática e psicologia da saúde. Com mais de 20 anos de experiência, é sexóloga no Centro de Referência da Saúde da Mulher, psicóloga do Hospital Geral do Mandaqui e professora do curso de pós-graduação em Educação, Saúde e Terapia Sexual. Faz diversas palestras na área de sexologia e responde a perguntas para a UOL, blogs e sites relacionados com o tema sexo. Boa tarde, doutora Keti Mariano. Boa tarde, tudo bem? Prazer tudo bem, uma honra ter você aqui, viu? Acho que você já começou dizendo coisas aí super importantes, né? Sobre o quanto os aspectos físicos, psicológicos, emocionais interferem na vida sexual. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje, né? É verdade. Doutora Keti, quando é que um casal deve procurar um médico com a sua especialidade? Então, depende muito, assim. Acho que a grande questão é quando o casal percebe que tem um problema, né? Tanto um quanto enfim, o homem quanto a mulher detectam que tem um problema na função sexual, seja no desejo, na excitação ou no orgasmo. Muitas vezes as pessoas têm, como os diagnósticos são separados, às vezes as pessoas têm desejo, até conseguem se excitar, mas não têm orgasmo. Outras vezes não conseguem nem trabalhar a fase do desejo ou da excitação. Então, o importante é saber quando uma dessas funções estão alteradas, que a pessoa tenha, assim, detecte um problema e aí procure ajuda. Sempre a ajuda de um médico ou psicólogo que tenha formação em sexologia. Certo. É difícil para um casal reconhecer que ele tem esse problema, porque às vezes o homem é machão, ele não quer dar o braço a torcer, a mulher não quer dizer que ela está fracassando nessa área, porque é difícil, né, a pessoa admitir isso. Como é que faz? Isso, eu acho que essa é uma questão super importante, porque em geral, assim, principalmente os homens, inclusive nós fizemos um estudo recente, num trabalho, uma pesquisa científica, assim, que infelizmente os homens, por terem essa condição de não... Primeiro, eu acho que isso é uma questão da educação, assim, os homens já são ensinados desde cedo a não falarem muito dos seus sentimentos, a não poderem expressar muito os seus sentimentos, eles são muito incentivados a não fazer isso, né? E aí, claro, assim, né, à medida que vão crescendo, isso vai ficando muito enraizado e, assim, em muitos momentos, eles são cobrados por serem provedores, por terem poder, por terem, enfim, muitas coisas. E claro que a vida sexual, ela tem uma representação muito importante. Então, o homem, assim, ele se sente seguro, ele se sente poderoso quando ele consegue ter uma ereção, quando ele consegue, claro, por diversas outras formas também, né? Mas esse é o nosso foco, assim.
Então, quando o homem não consegue ter uma ereção, quando ele tem alguma questão relacionada à impotência, e que a maioria das vezes, nesse estudo a gente detectou que a maioria das vezes é por causa psicológica, são poucas as causas orgânicas que interferem na função sexual masculina, é claro, elas existem, mas são poucas, né? Em geral, são homens que são diabéticos, hipertensos e que acabam não cuidando muito bem do problema, né, da dificuldade da doença e acabam desenvolvendo uma disfunção erétil. Mas a maioria das vezes são questões psicológicas por conta de não acreditarem que é possível ter, às vezes, uma falha. Por exemplo, um homem, em algum momento, não sei, estava preocupado, estressado e acabou não conseguindo ter uma ereção. Isso acaba sendo uma regra para ele, assim, como se ele acreditasse que ele nunca mais vai conseguir, acaba evitando as relações sexuais e evitando de procurar ajuda, porque ele vai ter que entrar em contato com isso, vai ter que se expor, falar para o médico. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante, assim, que eu sempre digo aqui no seu programa, é o quanto que as pessoas podem buscar ajuda e precisam buscar. São problemas que, em geral, são muito rápidos de serem resolvidos e a gente entende a dor e o sofrimento que causa para as pessoas, né? Tanto para homens quanto para as mulheres. Mas as mulheres, elas acabam acessando um pouco mais os serviços de saúde. O fato delas precisarem ir ao ginecologista todo ano acaba criando uma certa proximidade. E isso faz com que elas falem da vida sexual. Em geral, os ginecologistas perguntam também, né, como está a vida sexual. E os homens não têm muito essa referência. Eu acho que é por isso também uma das dificuldades deles de procurarem mais, ou procuram menos ajuda do que as mulheres. Certo. Eu fiz há pouco tempo uma entrevista com um andrologista, que é o médico que cuida das disfunções sexuais, não é? E um urologista também, e pude fazer uma pesquisa onde eu levantei que 90% dos homens brasileiros têm problemas sexuais e não admitem. Então, 90% é um número muito alto, né? Inclusive, pessoas jovens, né? Homens de idade jovens. E o problema deles vinha sempre da parte, como a senhora está falando, psicológica, problemas de dinheiro, problemas de trabalho. Não eram só problemas fisiológicos, mas principalmente os problemas sexuais. É incrível, né? O tratamento da disfunção sexual erétil, da ejaculação precoce, né? Tudo isso, e eles não admitiam, né? Não admitem. E muitos deles também procurando próteses, né? E fazendo uso também do Viagra, do remedinho azul. E rapazes jovens usando esse tipo de remédio até sem precisão, sem necessidade. Então, tudo isso é importante a gente falar aqui para alertá-los, né? Sim. Então, na verdade, assim, essa estatística, assim, claro, os dados estatísticos, eles vão mudando muito de tempo em tempo, assim, mas esse dado que você disse, dos 90%, assim, é em algum momento da vida, né? Então, tanto para homens quanto para as mulheres, em geral, assim, os últimos estudos das disfunções femininas, que é o que eu trabalho um pouco mais, assim, chega em torno de 60% as mulheres terão algum tipo de disfunção sexual ao longo da vida. Então, em situações pontuais, por exemplo, quando elas engravidam, algumas mulheres podem apresentar alguma disfunção, ou na fase da menopausa, que a gente também já abordou aqui nesse programa. Mas, assim, em geral, desses 90%, só 10% é que tem causa orgânica. O resto são causas, como você disse agora, o estresse, o trabalho, enfim, diversos fatores que vão influenciando mesmo a vida sexual, às vezes problema financeiro, enfim, traição. Sempre tem alguns sentimentos que envolvem aquele núcleo, às vezes a depressão, na verdade, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante atualmente, que tem um índice muito grande de pessoas com diagnóstico de depressão e também interfere bastante na vida sexual.
Mas isso que você disse, assim, com relação aos homens, principalmente muito jovens, buscando recursos que não precisa, que façam que eles não precisem entrar em contato com esses sentimentos, entende? Assim, por exemplo, então se eu tomo um Viagra, eu resolvo, eu vou na farmácia, porque infelizmente no Brasil o acesso a alguns remédios é muito fácil, né? Então, eu tomo um Viagra e eu consigo ter ereção, ok, eu não preciso mexer com essas questões, entendeu? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, é meninos muito jovens, dependentes emocionalmente do Viagra, entendeu? Dependente psicologicamente, por quê? Porque ele toma uma vez porque ficou com medo de falhar, de repente tem uma relação nova, ou está se sentindo muito inseguro, enfim. Aí toma o Viagra uma vez, aí a relação sexual é boa, ele acaba ficando dependente disso. Acho que ele só vai conseguir ter ereção se ele usar o Viagra. E claro que no momento em que ele não usa, já que existe essa dependência psicológica, ele falha mesmo. E aí acaba não trabalhando as questões psicológicas que estão envolvidas. Às vezes no próprio relacionamento, acho que muitas coisas que na parceria, assim, as pessoas vão estabelecendo regras que não são muito, que não são ditas, que não são discutidas, às vezes questões com relação ao ciúme, ao controle, que pode interferir muito na vida sexual, só que as pessoas vão, assim, deixando sempre para amanhã, sabe? Porque eu até falo isso, e a gente já falou aqui também, assim, o quanto que o casal precisa ter um tempo para conversar sobre essas dificuldades, o quanto que é importante que tanto homens e mulheres assumam as suas dificuldades e consigam trabalhar com isso, assim, né? Sabendo que tem caminhos para buscar ajuda, caminhos para se relacionar melhor, para viver melhor, né? A gente está falando em qualidade de vida, porque sexo é qualidade de vida, né? Entendi. Eu tenho aqui muitas perguntas, muitos casais entrando aqui em contato, e aqui eu tenho a pergunta da Eliane Osborne. Ela diz assim, que depois do sim, o casamento mudou muito, eles resolveram comprar um apartamento e a dívida desse apartamento começou a interferir no relacionamento, eles começaram a ficar preocupados como eles iam pagar esse apartamento, né? E com a união foi ficando sem graça, não era igual o namoro, deixou de ter até a etiqueta do começo do namoro. Então ela queria um conselho para que eles pudessem contornar isso. Boa tarde, Eliane, tudo bem? Na verdade, assim, essas questões do relacionamento, elas são muito pontuais, né? Algumas delas, obviamente, assim. Então, como ela trouxe essa questão da dívida que eles têm do apartamento, enfim. Eu acho que não só, eu entendo que não é só a questão da dívida em si. Eu entendo que isso interfere, como a gente já disse, assim, né? As questões financeiras interferem muito na discussão sexual. Mas eu acho que, assim, muitas vezes os casais têm aquela paixão que é muito boa até de sentir, que é muito produtiva no começo da relação, e que muitas vezes a gente não consegue enxergar o outro de verdade como ele é. Assim, eu acho que a paixão ela tem uma função que eu acho até importante, assim, eu falo que a natureza é muito sábia, assim, que tem a química que faz com que a gente enxergue o outro, assim, de uma forma cheia de expectativas, enfim, uma forma muito idealizada. E claro que com o tempo de relacionamento, isso vai mudando um pouco, as pessoas vão percebendo, puxa, mas tem esse defeito que eu não gosto. E no fundo, o que eu acho que é a grande questão, assim, é não falar sobre essas questões. Então, olha, se isso me incomoda e eu consigo conviver com essa dificuldade, tudo bem, mas se isso me incomoda a ponto de não conseguir conviver com isso, é importante falar. Eu falo que as mulheres falam muito para as amigas, né, reclamam dos maridos, os maridos acabam reclamando também de alguma forma, mas, em geral, o casal não fala sobre a dificuldade. Então, assim, o importante é manter a comunicação, claro, tentar resolver aquilo que é importante, que são as questões lá financeiras, que quanto menos dificuldades nós tivermos no dia a dia, menor vai ser as nossas preocupações, enfim, mas
E eu falo, a gente termina uma coisa e começa outra. Então termina a dívida, começa um problema de saúde da família, termina o problema de saúde da família, começa, sei lá, uma proposta de emprego que tem que mudar todo o ritmo, ou então perde o emprego, não sei, assim, né? Nós temos muitas intervenções que são externas, e isso, assim, é o tempo inteiro. São as pessoas que a gente interage, que a gente convive, que o tempo inteiro tem essas intervenções. O importante é como estamos internamente. E para o casal estar bem, para as pessoas estarem bem internamente, para o casal estar bem, ter sintonia, é só o diálogo, é só a comunicação que resolve. Então, incomodou? Fale, mas fale de uma forma que o outro compreenda, assim, né? Então, essa questão financeira preocupa, vamos falar sobre isso, quais são as formas de a gente resolver isso? Será que vale, então, a gente desistir do apartamento, que é nosso sonho, para ter uma vida com mais qualidade? O que mais incomoda? Sei lá, às vezes um defeito de outra pessoa, que a outra pessoa não reconhece como defeito, mas eu acho que a comunicação ela tem que ser muito limpa, ela tem que ser muito clara. Uma dica que eu sempre dou também, ao invés de fazer queixas, porque em geral o casal se queixa muito, porque você faz isso, porque você não faz aquilo, porque eu não gosto de tal forma. Eu acho que é muito melhor trabalhar, ao invés de fazer queixas, fazer solicitações e principalmente dizer como a pessoa se sente com relação àquilo. Olha, eu me sinto triste quando eu percebo que você deixa de me dar atenção, quando eu percebo que você deixa de sair comigo, entende? Assim, eu acho que é falar do sentimento, porque quando a gente faz a crítica, as pessoas em geral se defendem, né? Então, quando você vai com a crítica, em geral as críticas são muito agressivas, e as pessoas, claro, estão mexendo numa ferida, numa dificuldade, então as pessoas se fecham, e aí eu falo, o casal vai cada vez menos se comunicando, e aí fica aquele casal que mora na mesma casa, mas que só assiste TV, que só fica cada um no seu celular, no seu computador, enfim, vivendo um mundo muito mais externo do que interno ali, trabalhando com as questões emocionais e as questões da dificuldade mesmo do relacionamento. É verdade, eu tenho ajudado eles. Ao mesmo tempo que eles compraram esse apartamento, ficaram preocupados, eu tenho aqui outro casal que eles não conseguiram comprar o canto deles e eles reclamam muito da falta de espaço. Eles moram com os pais dela. Isso também é um problema, né? Porque sempre fica aquela coisa de interferência e a falta de espaço realmente começa a complicar, não é mesmo? Sim, isso é um fator que interfere muito mesmo, assim, porque no fundo o casal fica sem privacidade, até para ter relação sexual, né? Então eu acho importante que o casal tente manter pelo menos algum tempo para eles, ou, por exemplo, quando essa família sai, se conseguem de vez em quando fazer alguma viagem juntos, ou ir a um motel, pelo menos uma vez por semana, se eles conseguem, né? Claro, acho que tem também as questões financeiras que interferem, assim. Mas é importante que o casal tenha um momento só dele. Então, quando moram muitas pessoas da família, é difícil ter essa privacidade, até para continuar investindo na intimidade do casal, sabe? Assim, eu acho que é difícil investir na intimidade quando o casal não tem privacidade. Eu falo essa questão, por exemplo, quando às vezes o casal não mora na casa de outras pessoas, mas aí vem os filhos, e os filhos começam a invadir muito a privacidade do casal, dormem no mesmo quarto que o casal, e isso interfere muito na relação. Então é importante que os pais coloquem essa condição como não, se tem, claro, cada um quarto, se não tem, tentar fazer algum tipo de divisória, algum espaço que o casal consiga ter intimidade, consiga continuar investindo na intimidade. E claro, assim, volto a dizer... Eu tenho aqui a Débora, ela diz que ela deixa a porta do quarto aberta com medo dos filhos chorar à noite. E às vezes eles estão com intimidade e o filho aparece no meio da noite. Isso também é complicado, né? Quando a criança é pequena, tem mesmo, às vezes, um pesadelo, alguma coisa assim, procura os pais à noite. Aí complica mesmo, né? Então, boa tarde, Débora. Eu entendo que é muito difícil mesmo, esse medo dos filhos, ou de engasgar, ou de ficar com medo, ou de sofrer.
Mas eu entendo também, assim, que quanto mais os pais estiverem bem, quanto mais qualidade de vida os pais tiverem, mais os filhos vão se sentir bem também, né? Então, às vezes, o que ela acha que é uma proteção para o filho pode ser algo que estabeleça uma relação de dependência muito grande do filho e também, talvez, dela para o filho. E é uma dependência que, com certeza, faz mal tanto para ela quanto para o filho e para o casamento também. Então, é importante, assim, manter a porta fechada, pelo menos no momento de intimidade deles, depois, mais tarde, se ela quiser abrir durante a noite, na madrugada. Mas eu acho difícil até, assim, conseguir se entregar de verdade, conseguir ter uma relação sexual satisfatória, se a porta está aberta e o filho pode aparecer em qualquer momento, como ela disse que já aconteceu, né? E aí, claro, causa um constrangimento, uma culpa, enfim, desperta um monte de outros sentimentos que claramente vão interferir na vida sexual, né? Então, é verdade, eu estou assim com muitas perguntas, né? Chegando. O pessoal tem saudade de sentir saudade. Tem gente com saudade do tempo do namoro, o tempo que ficavam distantes e depois chegavam perto. Tem outro pessoal aqui que diz assim, que na época do namoro ele usava perfume, colocava uma boa roupa e hoje está todo esculachado. E também aqui, ó, meu marido disse que eu não preciso mais me preocupar porque eu já estou garantida, que eu não preciso mais ser vaidosa e eu fico muito brava. Então, são coisas, detalhes que no namoro as pessoas preservam e que depois que casam querem deixar para lá. Não pode, né, doutora Keti? Sim, com certeza. A pergunta até, né, que ele fez a pergunta que, por que as pessoas não investem mais, não se arrumam mais? Na verdade, assim, o que eu até digo, eu que pergunto, por que não, né? Por que não continuar investindo? Por que não continuar se cuidando? Por que não usar um lingerie diferente de vez em quando? Por que dorme com o pijama furado, né? Eu falo que isso é uma mudança que a gente tem que fazer. À medida em que, claro, a relação vai se estabelecendo, as pessoas vão se sentindo seguras, é como essa moça disse, assim, o marido fala que não tem mais necessidade, que já está conquistado. Só que isso é uma coisa diária. Então, eu falo que, assim, o namoro é super importante. Às vezes o casal mora junto, vamos sair num sábado. Eu acho importante, assim, marcar um dia para fazer algo diferente. E as pessoas se arrumem, passam perfume, usam um lingerie diferente. Eu acho importante manter essa conexão ativa. Porque, claro, que com o tempo, assim, a falta de investimento vai ficando cada vez maior. Mas eu coloquei um lingerie, ele não reparou, e aí eu acabei desistindo, nunca mais coloquei. Ou então ele disse por quê. Em geral, atendo mulheres que falam que se ela se arruma diferente, eles perguntam, mas onde você aprendeu isso? E elas acabam se sentindo muito mal, muito culpadas, assim, como se realmente elas estivessem saindo com outras pessoas e essas pessoas estivessem ensinando coisas novas. Hoje em dia, assim, até na internet, eu falo, a gente vê o que quer, né? Assim, tem novas posições, enfim, novas ideias, novas fantasias, que as pessoas têm o acesso muito fácil. Eu acho isso muito bom, porque eu acho que mantém também o desejo ativo, assim, o desejo em dia, porque, claro, trabalhar o desejo também não é uma coisa fácil para aquele parceiro ou para aquela parceira que está ali todos os dias. Então, como você falou, às vezes toda descabelada, ou todo desarrumado, assim, né? Então, eu acho que isso é um papel de cada um. O quanto eu estou disposta a investir na minha autoestima e no meu aspecto visual, claro, assim, sem cobranças, porque com o tempo a gente muda bastante mesmo, assim, é importante se sentir bem. Eu acho que a autoestima vem muito mais de dentro para fora, e muito mais não, vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A pessoa pode estar com o pijama furado se sentindo super bem, entendeu? Mas o importante é que se sinta bem e consiga exercer sua sexualidade, sua sensualidade, como sempre fez. Agora, a saudade é uma questão que, assim, que o importante é, se tem saudade daquele tempo, por que não reviver um pouco isso? Por que não tentar investir em coisas diferentes, em coisas que eram feitas naquela época? Ou, por exemplo, o casal saía para dançar e aí para de fazer isso, porque, não pode, não, mas agora a gente já é casado, agora a gente já tem filhos. Eu acho que sempre tempo, nunca é tarde para o casal reviver coisas importantes e fazer o que gosta, porque
sempre foi prazeroso, por que depois não pode ser mais? Ah, porque eu sou casada. Aqui ela diz assim, era emocionante estar com ele, principalmente porque era sempre por pouco tempo, como se fôssemos amantes. Vê-lo todos os dias tira um pouco da ansiedade dos encontros. E esse baque é mais sentido porque existe uma overdose da companhia. Eu acho assim, que a mudança, né, na rotina sexual e no corpo, entre os divisores de água, entre o namoro e o casamento. E também há essa mudança de se ver todo dia, de estar junto, da rotina. Isso aí acontece mesmo e acho que cabe até a mulher ou ao homem mudar essa rotina, apimentar, fazer alguma coisa diferente, não é? Fazer a coisa ficar gostosa, aproveitar essa companhia, né? Como dica, caprichar, né? Para agradar o parceiro. Na verdade, assim, a rotina existe para tudo, né? Para o trabalho é uma rotina, chega em casa também é uma rotina, em geral tem aquelas coisas que já são rotineiras, assim, né, costumeiras. Então, eu chego em casa, faço isso, aquilo. E eu falo que assim, mudar a rotina é uma coisa extremamente importante para a nossa qualidade de vida. De vez em quando, ao invés de ir para casa, fazer uma caminhada, andar de bike, não sei, assim, é tentar colocar elementos na rotina e que incluam as parcerias, assim. Olha, vamos fazer uma coisa diferente hoje, porque, no fundo, quem estabelece o nosso tempo e o que a gente vai fazer ou não, somos nós mesmos. Então, se a gente colocar essa rotina muito intensa e todos os bairros, vocês fazem de fim de semana, a gente assiste Netflix todo fim de semana, ou assiste, sei lá, TV todo fim de semana. O quanto isso pode ser produtivo para o casal, assim, e o quanto isso pode ser super improdutivo, entendeu? Porque, claro, a rotina somos nós que estabelecemos. Então, quem tem o poder de mudar ou não, somos nós. Sim, é verdade. Agora, nós combinamos que nós íamos falar sobre filme. Fala um pouquinho pra gente sobre o filme, porque eu vejo aí casais com ciúme até do ator da televisão. E aí? É verdade, é verdade. Assim, primeiro que eu acho super importante falar sobre o filme é o quanto o ciúme interfere na vida sexual. Porque, no fundo, assim, em geral, o ciúme não deixa de ser um controle do outro sobre a pessoa com quem ele se relaciona ou ela se relaciona. Assim. Eu acho importante que, assim, à medida em que as pessoas se sentem controladas, é óbvio que elas não se sentem livres, elas não têm liberdade para exercer o que elas são de verdade, exercer a sexualidade delas de uma forma positiva. E isso interfere, volto a dizer, interfere muito significativamente na vida sexual. Eu acho que sempre, assim, né, o ciúme nunca ele parte de uma condição, ele parte sempre de uma condição interna. Então, a pessoa que sente ciúme, ela não precisa necessariamente ter um motivo, ela constrói esse motivo. Aí eu falo, qualquer coisa pode ser um motivo. Por exemplo, né, as pessoas hoje em dia têm muito hábito de mexer no celular os casais, né? Tem muito hábito de mexer no celular um do outro para saber o que o outro está fazendo, com quem está falando. E aí eu falo, se a gente pegar o celular da outra pessoa, a gente nunca sabe o que acontece de verdade, assim, né? Às vezes você manda um beijo para uma pessoa, um beijo carinhoso, um amigo que está precisando de ajuda. A forma como a gente interpreta, ela é muito de dentro para fora, assim. Eu sempre interpreto tudo que eu vejo no mundo de acordo com a minha história. Então, se a pessoa é super insegura, se a pessoa se sente menos valorizada, se tem um histórico de rejeição mal resolvido, assim, é claro que a pessoa vai visualizar qualquer que seja a condição de uma forma negativa. E isso vai gerar um ciúme, vai gerar um controle, e mais do que isso, assim, vai gerar uma acusação em cima do outro, que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, não está fazendo nada de diferente, assim, que acaba interferindo muito no relacionamento, acaba deixando com que as pessoas se sintam cada vez mais distantes, a mágoa também que se estabelece é muito grande. Então, o importante,
que eu vejo, assim, dessas pessoas que trabalharem, é claro, eu acho que em alguns momentos a psicoterapia é indicada para resolver essa questão do ciúme. Tem pessoas que têm um ciúme que é muito excessivo e que ficam querendo controlar a vida do outro o tempo inteiro, assim, né? Vai até a esquina, quer saber o que está acontecendo. Então, acho que nesse caso seria importante buscar a psicoterapia, mas assim, o que eu acho super importante, assim, o ciúme tem que ser trabalhado dentro do ciumento, assim, né, ou da mulher ciumenta, do homem ciumento. Não adianta querer mudar a vida do outro. Então, olha, eu não quero que você saia mais com suas amigas no happy hour, porque daí eu vou me sentir mais seguro. Não, essa pessoa não vai se sentir mais segura se a mulher deixar de ir no happy hour ou se o homem deixar de ir, sei lá, no futebol com os amigos uma vez por semana. A insegurança é uma coisa que está dentro de cada um. Então é importante trabalhar essa insegurança, trabalhar essa rejeição, entender o porquê de todo esse processo para conseguir se libertar disso e também dar liberdade para o outro. As relações em que os dois têm liberdade são muito melhores, muito mais produtivas, a vida sexual é muito mais intensa. Então, não sei se eu posso acrescentar com mais alguma coisa, se tem mais alguma pergunta. Então, quer dizer que sempre se no casal um dos parceiros for mexer no celular com ciúme, ele vai encontrar problema. Sim, porque na verdade, assim, né, eu até falo, faça um exercício, pegue o seu celular como se você não soubesse o nome das pessoas com que você troca mensagem, né? Aí você vai olhar lá, tem coisas que a gente nem lembra mais, e tem coisas que a gente fala com muito, pessoas que a gente fala com muito carinho, tanto homens quanto mulheres. Então, se você olhar e falar, nossa, para quem que eu falei isso, né? Com quem eu falaria dessa forma? Então, assim, o que eu acho importante é que é um exercício, por exemplo, as mulheres, os homens, que mexem na bolsa das mulheres. A gente sempre tem um cartão lá na bolsa, sei lá, alguma coisa que, um dia, sei lá, alguém diz, olha, a gente conhece meu amigo aqui que faz qualquer tipo de coisa, sei lá, e a gente coloca o cartão na bolsa. Se a pessoa for procurar com este movimento de ciúmes, eu vou procurar algo porque essa pessoa certamente está me traindo. Eu falo, gente, as pessoas vão encontrar, entendeu? Porque é isso que o outro está buscando, né? E quando, por exemplo, os homens entre si estão num bar, passa uma menina bonita, eles comentam, olha que bonita, olha que gostosa, porque é papo de homem, né? E aí, de repente, acontece uma coisa assim acontecer entre amigos no celular e a mulher vê e não sabe interpretar. Como é que a mulher tem que se segurar aí para não brigar, para ficar na dela, para entender que isso é coisa de homem? Como é que faz? Assim, primeiro, eu até queria discutir uma questão que eu acho importante, assim, porque eu não acho que hoje em dia isso é mais só coisa de homem, eu acho que é coisa de mulher também. Eu vejo que as mulheres têm trocado muitas mensagens também, assim, com relação a receber vídeos, receber aquelas mensagens de homens, né, aqueles bonitões, enfim. Então eu não acho que é uma coisa hoje em dia só do universo masculino, eu acho que também faz parte do universo feminino. Eu, assim, né, acho que, primeira coisa, o casal precisa ter um diálogo, precisa conversar sobre isso, precisa fazer essa compreensão de que isso faz parte do processo da fantasia. E é importante trabalhar a fantasia para que a relação afetiva e sexual do casal se mantenha ativa, principalmente a relação sexual. Quanto mais as pessoas fantasiam, melhor a vida sexual delas é, né? Em geral, as pessoas têm até um pouco de medo de fantasiar, justamente por conta disso. Será que é uma traição eu fantasiar que estou transando com outra pessoa? Será que é uma traição eu olhar para uma pessoa na rua sem nenhum objetivo, só para trabalhar minha fantasia mesmo, assim? Eu, assim, acho que é importante até para manter a sexualidade ativa. Eu acho que é importante para que as pessoas, claro, com discrição, com respeito, principalmente, assim, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que olham para as outras do lado dos parceiros e parceiras, e daí eu acho que, assim, tem que ter um respeito, tem que ter uma... E esse olhar, né, quando você fala essa coisa do homem, de olhar, assim, porque eles, claro, faz parte bastante do universo deles, eles são incentivados a isso desde pequenos também, assim. Então, eu acho importante... Olha, eu estou recebendo aqui a mensagem do Luiz Carlos, ele diz assim, fácil de falar, difícil fazer. Sim, é difícil, mas é um exercício, Do que exatamente ele está dizendo com relação à questão da fantasia? Fantasia?
Não entendi a pergunta. Ou do ciúme? Do ciúme? Então, não, eu não entendi se ele está dizendo fácil falar, difícil fazer com relação ao ciúme. É fácil falar, é difícil fazer. Ele mandou só essa frase, né? Entendi. Porque então, falando o que eu diria para ele... Quando a gente vê a mulher com a amiga falando, é muito difícil segurar, né? Principalmente se o cara estiver numa fase, assim, mais de baixa estima, ou de... assim, por alguns outros problemas, aí acho que desconta tudo junto, não? Sim, então, aí depende do momento que pega. Por exemplo, às vezes só ver uma mensagem lá no WhatsApp, de uma mulher pelada, que os amigos se mandam muito, né, assim, o tempo inteiro tem mensagens, às vezes só de ver, assim, se pega a pessoa no momento que a autoestima está baixa, né, às vezes as mulheres estão num processo de vida mais difícil, ou até mesmo os homens, estão vivendo um processo mais difícil, aquilo pode ser um elemento muito, assim, difícil de trabalhar. Por isso que eu falei, a primeira coisa é a comunicação. Entender o porquê. Mas por que você gosta de receber essas coisas? Porque isso me estimula, trabalho minha fantasia para depois exercitar isso com você, entendeu? Assim, é conseguir trabalhar isso com naturalidade. Porque, no fundo, assim, quando eu vejo que as pessoas falam, mas olha, ele estava olhando uma mulher pelada lá no celular, ou então ele olhou para uma mulher na rua, assim, né? Claro que assim, isso que não é fácil, porque existem as comparações, puxa, mas eu não sou tão bonita quanto essa mulher, né? Eu não sou, sei lá, acho que tenho mais idade, enfim. Mas é importante entender assim, que isso faz parte do universo da fantasia. É importante trabalhar essa comunicação, porque o fato de, olha, eu não quero mais que você veja isso na internet, ou, por exemplo, os sites que são específicos para pornografia, assim, às vezes as mulheres sentem muito ciúme de saber que os homens estão olhando, assim, né? Puxa, mas por que ele está olhando, né? A própria masturbação, assim, muitas vezes as mulheres têm ciúme dos homens quando pegam um homem se masturbando, assim. Eu falo que existe a nossa sexualidade individual e que tudo bem das pessoas que gostam de se masturbar, mesmo sem uma parceria, entendeu? Assim, mesmo que gostam de ter um momento só delas. E eu acho que é importante até que tenham mesmo, assim, claro, cada um dentro daquilo que aceita, daquilo que acha importante, assim, você não gosta de forçar muito as coisas, que não é isso, assim, né, dentro do universo de cada um, que é importante para cada um. Mas se for, tudo bem, assim, é só fazer o diálogo, estabelecer a comunicação, isso é importante para mim, para eu manter minha sexualidade ativa. Eu gosto de ver, por exemplo, fotos de mulheres peladas, porque isso me deixa uma fantasia e eu gosto para conseguir exercitar mais a minha sexualidade com você. É que, em geral, as pessoas se sentem ameaçadas com isso. É como se o objeto de desejo não fosse mais aquela pessoa, e não é verdade, né? Então, eu entendo essa questão, é difícil assim, falar, mas, em geral, as pessoas querem ter o controle sobre o outro, entendeu? Então, é questão de controle mesmo. Aqui, olha, o Flávio Queiroz diz assim, que toda vez que aparece uma atriz que ele gosta, a namorada muda de canal. Entendi. Aí complica. Então, na verdade, assim, eu acho que é isso. É como se ele não visse aquela mulher ali na TV, assim, ela conseguisse ter um controle de até que mulheres que ele pode ver ou não. E, no fundo, eu acho que a questão importante é a gente não tem o controle sobre o outro. O fato de dar a liberdade para o outro e a gente também ter a nossa liberdade faz com que os casais fiquem muito unidos. O fato de falar, por exemplo, eu acho essa mulher super bonita, ou eu acho aquele homem super bonito, assim, faz com que o casal estabeleça cada vez mais uma intimidade, e não ao contrário disso, entende? Assim, puxa, mas essa mulher é bonita, então eu não vou deixar ele olhar porque isso vai me proteger. Não protege, porque à medida que a pessoa se sente controlada, ela também se sente muito mal, entendeu? E aí acaba que vira aquela bola de neve, assim, um monte de mágoas, um monte de questões que ficam mal resolvidas. Verdade. A Helenice diz assim, que o ciúme é responsável por muita agressividade na vida doméstica, que o ciúme traz expressiva marca dos índices de violência doméstica. Sim, é verdade, né? Eu acho que o ciúme tem que ser controlado, como você disse, doutora, e a pessoa
pessoa tem que saber realmente lidar, porque a insegurança, a fragilidade, tudo isso faz o pessoal brigar muito, o relacionamento dos ciúmes. Na verdade, assim, o fato de ter ciúmes não dá nenhuma garantia. Eu falo que assim, as pessoas se colocam à frente, se protegendo até um pouco com os ciúmes, para ficarem menos vulneráveis. Então, se eu for ciumento e conseguir ter o controle suficiente dessa pessoa, eu vou estar menos vulnerável que essa pessoa me traia. Não é verdade, porque eu acho que o ciúme e o controle afasta as pessoas da gente, entendeu? Então é claro que eu acho que assim, não é uma coisa tão fácil. Então ok, amanhã eu vou acordar e não vou mais ter ciúmes de nada. Não é verdade, porque a gente sabe que existe todo um sofrimento que envolve esse sentimento. Mas se for algo tão intenso a ponto de interferir muito na vida da pessoa, na autoestima e no relacionamento do casal, é importante que a pessoa busque ajuda e trabalhe em psicoterapia essas questões, a insegurança e tudo. Tá certo? O ciúme, ele pode ser, agora aqui a Lilian, ele pode ser imaginação, fantasia, crença e a certeza certa que se torna vago e impreciso o momento em que a gente sente o ciúme, porque transforma em ideias supervalorizadas ou, francamente, em delírios. Isso mesmo, Lilian. É bem isso, né? O ciúme é uma coisa bem discutível, né? Porque o ciúme vem do quê? Vem da baixa estima, vem do sentimento de posse, né? Tem gente que fica maluco, fica com paranoia, tudo isso, não é, doutora? Da insegurança, né? Insegurança eu acho que é a principal questão, assim. E muitas vezes, assim, eu acho que o ciúme, ele é muito voltado para outra pessoa. Então, assim, mas é ela que me dá ciúme porque ela sai, porque ela usa vestido, ou é ele que me dá ciúme porque ele joga futebol com os amigos e volta 2 horas da manhã. Então, assim, no fundo, as pessoas que têm um ciúme, elas projetam muito no outro, assim, jogam muita culpa para o outro. Né? E eu falo que, assim, quanto mais a gente se afasta, mais a gente dá margem para que as pessoas, enfim, não vivam aquela relação por inteiro. Então, o importante quanto mais a gente puder, tudo bem, tem ciúmes, ok, vamos trabalhar com isso. Tem ciúmes, vamos falar sobre isso, vamos tentar resolver isso de alguma forma. O que o outro faz que me provoca ciúme? Será que o outro faz alguma coisa mesmo? Será que sou eu que não consigo lidar com as minhas questões? Então, assim, é nisso que as pessoas precisam ir trabalhando, discutindo e se comunicando para chegar a um lugar mais saudável, tanto para um quanto para o outro. Porque tanto o ciumento quanto a pessoa que sofre a questão do ciúme acaba se machucando, se magoando muito, né? A Maria Adélia diz assim, o meu marido é tão ciumento que ele sente ciúmes até dos filhos, dos meus irmãos e dos meus amigos. Entendi. Então, acho que isso é uma outra questão, assim, é uma outra vertente dos ciúmes, assim, também entra na questão da posse, sem nenhuma dúvida, mas o ciúme, assim, de ter aquela pessoa só para mim, não é o ciúme da ameaça de ter um outro homem para essa mulher, é o ciúme de qualquer pessoa que ameace tirar a atenção que eu tenho dela. É claro que a família tira atenção mesmo, os filhos tiram atenção mesmo. E você sabe que o índice de separações depois do primeiro filho é muito grande justamente por isso, porque algumas pessoas não suportam ter que dividir a atenção com outra mesmo que seja com o filho, entendeu? Um outro ser ali, dividindo um espaço, dividindo, por exemplo, a mulher quando está amamentando, dorme super pouco, então dá pouca atenção para o parceiro. Então isso interfere muito significativamente na estrutura dessas pessoas que precisam de exclusividade. Eu preciso da atenção dessa pessoa só para mim. Isso, claro, assim, é bastante... eu não gosto muito de usar essa palavra, que dá a impressão que a pessoa está doente, mas assim, fica até um pouco patológico. A pessoa não pode nem ter a liberdade de ficar um pouco com os filhos ou de curtir um pouco a família, porque o outro está sempre tendo um controle. Então, assim, a dica que eu daria para ela assim, é tentar buscar ajuda mesmo, né? Que ele tente buscar ajuda para trabalhar um pouco isso e aproveitar o tempo que ela tem para ele, o que ela dá de melhor para ele, com certeza. A Suzana diz que ela sofre muito
com o ciúme da sogra do marido. Que a sogra chega na casa dela com muito ciúme de tudo que ela faz, colocando defeito nas coisas que ela faz para o marido, pegando a roupa dele, olhando se está bem passada, se está bem lavada, abre a geladeira para ver o que eles estão comendo. É uma coisa horrorosa e ela não sabe mais o que fazer. Então, eu acho que isso assim, é uma questão muito de permissão. Né? Eu falo que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então eu entendo que assim, à medida em que ela vai na casa dela, que ela olha se a roupa está bem passada, que ela olha o que tem para comer na geladeira, assim, ela tem uma permissão para fazer isso. Tanto da parte deles, principalmente, que é filho dela, quanto da parte dela. Então eu acho que é uma questão assim, muito de colocar limite. É que às vezes a gente confunde assim, o colocar limite com não ser muito educada ou puxa, mas o que ele vai achar se eu disser determinada coisa? Eu falo que assim, dá para tentar levar um pouco com bom humor, assim, e dizer, olha, tudo bem, você passa a roupa melhor, tudo bem, não tem problema, mas eu passo assim, e ok, tá, a gente vive bem, a gente se dá bem, a gente é feliz, enfim. É claro que assim, a sogra, de alguma forma, nesse caso, com o ciúme que ela exerce do filho, ela quer ter o controle de como o filho está sendo cuidado. E qualquer coisa, assim, não é porque ela não passa a roupa direito, com certeza ela passa, mas eu entendo que essa esposa, né, com certeza passa, mas eu entendo que, assim, ninguém vai ser bom na cabeça da sogra o suficiente para cuidar do filho dela, então ela vai achar 1 milhão de defeitos, entendeu? Então, o que eu acho importante, assim, é exercer o limite, até onde dentro da minha casa eu deixo que outra pessoa controle o que eu como, como eu passo roupa e que horas eu durmo, entendeu? Eu acho que isso é importante, assim, porque senão, além do ciúme do casal, ainda tem das outras pessoas. Dos filhos também, é muito comum que os filhos interfiram na relação dos pais por ciúmes, porque querem, às vezes, a mãe só para eles, porque querem pai só para eles. Então, tudo isso é um exercício de limite. Olha, ok, a Denise está dizendo assim que o marido tem ciúme até do cachorro. Se ela der muito carinho pro cachorro, ele fica bravo, faz cara feia e fecha a cara. Entendi. Então isso é uma questão de limite. Ela tem que dizer, né, o quanto é prazeroso para ela também estar com os filhos, estar com o cachorro, estar com os irmãos, enfim, o quanto isso também dá prazer para ela. Agora, é claro que assim, se a pessoa reforça esse comportamento, então, por exemplo, ele tem ciúme do cachorro, aí eu pego e deixo o cachorro de lado e fico com ele. Ele tem ciúme do filho, eu deixo o filho de lado e fico com ele. Com isso, a gente reforça de uma forma inconsciente essa condição. E aí, cada vez mais, a pessoa vai invadindo o espaço da outra, entendeu? Agora, assim, olha, ok, eu entendo que você tem aqui ciúme da minha relação com o cachorro, mas isso me dá tanto prazer, eu gosto muito de ficar com ele também, que daqui a pouco você tem o seu momento, né? Assim, é tentar colocar de uma forma clara mesmo. É falar o que incomoda, sabe? O que eu acho importante assim, é que as pessoas falam um pouco o que incomoda elas, e elas deixam pouco claro aquilo que de fato está sendo um problema. E aí, claro, quanto mais limpa é a comunicação, mais felizes as pessoas ficam, né? Pode falar. Eu vou unir 2 perguntas. O Leandro pergunta, quando que o ciúme vira doença? E o Ney, ele diz assim, se o ciúme pode ser considerado, o excesso de ciúmes pode ser considerado toque. Pode ser considerado o quê? Desculpa. Transtorno obsessivo compulsivo. Desculpa, é que eu não tinha conseguido entender. Na verdade, assim, existe sim a doença de base, que aí se a pessoa, não é que o ciúme se transforma, né, no transtorno obsessivo, assim. No fundo, se a pessoa já tem a doença de base, se ela é compulsiva de alguma forma, ela pode desenvolver a compulsão por diversas coisas. Pode desenvolver uma compulsão alimentar, pode desenvolver uma compulsão por compras, uma compulsão por sexo, que eu atendo muitos casos, pode desenvolver uma compulsão por ciúmes, uma compulsão pela posse da outra pessoa, assim. Então, o que eu acho que assim, o limiar é quando causa sofrimento. Então, algumas pessoas têm ciúmes, e que assim, eu vejo que é o lado mais saudável do ciúme. Sabe aquela brincadeira de que, nossa, você está tão bonita hoje, né? Que eu falo que é até um jeito de elogiar, puxa, não quero nem ver como vai ser por aí, os homens vão te olhar, sei lá, qualquer coisa do tipo que soa como uma brincadeira e que não é acusatório. Outra coisa assim, nossa, você está com uma saia hoje que você está o quê? Você está querendo
pegar as pessoas na rua, isso? Você está querendo que todos os homens da rua olhem para você? Entendeu? Então, assim, o que eu acho que assim, o limiar de até onde está sendo saudável é quando um causa sofrimento, tanto para um quanto para o outro. Aí a gente percebe que temos um problema, entendeu? Se está causando sofrimento, é um momento que o casal precisa buscar ajuda, precisa trabalhar isso. Aí é claro que, assim, como eu disse, esse filme mais saudável, que aparece bem de vez em quando, que é bem pontual, e que o casal consegue resolver de uma forma tranquila e bem-humorada, tudo bem. Agora, quando começa a causar sofrimento, tanto para quem sente, quanto para quem sofre com essas reações, aí é importante buscar ajuda. Mas é claro que, assim, né, volta a dizer, a doença de base, ela tem que estar presente para se transformar numa compulsão, entendeu? E tem pessoas que são bastante compulsivas, e aí o tratamento não é só com psicoterapia, é com medicação também. Certo. Eu estou recebendo aqui uma pergunta muito engraçada que eu nem vou considerar, viu, Roberto? Mulheres podem ficar realmente cegas por ciúmes? Porque mulheres, os homens também, ou não, doutora? Também. É essa coisa mais compulsiva que a gente falou. E a cegueira, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que até há uma palavra interessante, assim, a cegueira é um pouco isso, assim, né? Eu vou enxergar aquilo que eu quero, eu não enxergo mais nada, eu só enxergo aquilo que eu quero. Então eu vou tratar de confirmar, é assim, olha, eu tenho uma crença de que, assim, bom, meu marido me trai. Então, eu vou tratar de confirmar isso de alguma forma. Então, eu vou procurar no telefone, eu vou procurar na bolsa dele, eu vou procurar no computador. Algum motivo eu vou achar, daí eu vou olhar lá, sei lá, o nome Ana que ele falou, sei lá, que dia no trabalho. Falar, mas é essa Ana, então pronto, é essa pessoa. Eu vou encontrar algo que confirme minha crença de que cegamente eu preciso encontrar aquela pessoa com quem ele me trai, e pode ser, acho que a grande maioria das vezes não é verdade, a grande maioria das vezes as pessoas criam um universo de fantasia, e eu acho que é isso que causa a cegueira, entendeu? A pessoa não vê outra coisa senão aquilo que teoricamente a pessoa criou na cabeça dela. E é claro que isso ofusca todo o brilho da relação, a pessoa deixa de enxergar tudo que tem de bom na relação para viver uma fantasia ruim, para viver uma coisa que não existe, ou que se existe pode ter uma proporção muito pequena dentro daquela relação, entendeu? Eu acho importante, assim, que, em geral, as pessoas também colocam muito essa condição, mas olha, fulano é mais bonito, se sente ameaçada, olha, mas fulano tem o corpo melhor, ou o homem também se sente ameaçado. E, no fundo, eu acho que isso é acreditar pouco no amor, assim, né? Se o casal tem uma parceria, tem amor um pelo outro, pode ser a pessoa mais bonita do mundo, que não vai causar nenhuma ameaça. Então, é uma questão de mais autoconfiança e mais confiança no amor e naquele relacionamento. É verdade. Hoje nós estamos falando sobre os problemas que afetam os casais, né? Então, nós já falamos da falta de cuidado com o corpo, a gente já falou da perda da individualidade, da perda da intimidade, né? Que quando a gente está sob o mesmo teto, às vezes acontece da gente se sentir um pouco sufocado. E o mais engraçado aqui que eu vejo é a Raquel que diz assim, que no casamento o sexo ficou fácil demais. O engraçado do meu casamento é que agora a gente pensa que pode transar todos os dias e não pode, né? Porque acontece tanta coisa que a gente não tem transado todos os dias como eu imaginava. Então é muito incrível isso, porque não existe assim uma regra, né? Nós vamos transar 5 vezes por semana, 8 vezes, 10, 30 vezes por dia. Não é assim que funciona, né? Sim. Isso tudo é uma questão de momento, de afinidade, não é, doutora Kate? Sim, mas eu acho que a gente cria um momento também. Muitas vezes, né, eu falo que as pessoas estabelecem essas regras, que são as regras da rotina, e que às vezes o casal, mas aí a gente só transa de fim de semana, porque durante a semana está cansado. A mulher, de repente, não se permite parar de preparar o jantar para transar, ou então, não, olha, a gente só transa depois do banho. Eu falo que o casal vai estabelecendo um monte de regras, assim, que elas precisam ser quebradas. Então, assim, chegam em casa, tem vontade,
entender como está o outro, assim, às vezes o outro também está com a mesma vontade, mas precisa de um certo estímulo ou empurrãozinho, assim. Eu acho que assim, no sexo não tem regras. Então, se o casal está casado, está bem, está ali, né, vivendo, estou pegando o exemplo dela, né, estão casados, estão vivendo ali todos os dias, é importante ir quebrando as regras. Ah, mas eu achei que fosse acontecer todo dia. Quem é que proporciona que aconteça todos os dias? Pode acontecer, sim, tem casais que transam todos os dias, né, ou que às vezes nem moram juntos e transam todos os dias, ou que moram juntos e transam todos os dias, ou que, enfim, transam uma vez por semana, mas estão satisfeitos com essa quantidade de relações, assim, porque eu acho que isso vai muito da qualidade, não da quantidade. Então, eu acho que se permitir, quebrando as regras, saindo da rotina, fazer uma coisa diferente, hoje eu vou preparar um jantar diferente, à luz de velas, para dar um clima. Uma coisa que eu acho legal hoje em dia, sabe, manda uma mensagem durante o dia, assim, tentando estimular a parceria, assim, olha, hoje eu tô assim, mandar alguma coisa diferente, assim, é para conseguir sair dessa rotina. Porque eu falo que o casamento, até o sexo, ele pode mesmo cair na rotina. Mas como é que é? Até tem um pessoal que eu conheço que brinca que tem a ordem de serviço semanal, assim, né, do sexo no casamento. Eu falo, puxa, mas que coisa ruim, né? Isso tem uma ordem de serviço, né? Assim, como assim? Porque sai da naturalidade. Então é como se tivesse mais um protocolo. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso. E também tenho que fazer sexo. Não, o sexo é prazer, o sexo é qualidade de vida. Então o importante é que a gente faça realmente sentindo aquela sensação, porque libera um monte de hormônios que são super importantes para a nossa sensação de bem-estar, para que o nosso corpo funcione de uma forma positiva, para que o metabolismo fique melhor. Então, assim, é lembrar, porque assim, eu acho que as pessoas associam o sexo muita coisa da sacanagem, né? Assim, o sexo... Não, o sexo é prazeroso, o sexo é divino e é, mais do que isso, uma função do corpo. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa condição de que o sexo tem uma coisa que é um lado meio negro, vamos pensar assim, né? Que eu falo que, como é muito escondido muitas coisas com relação à questão do sexo, da sexualidade, eu falo que à medida que as pessoas se sentem livres para fazer, tem um monte de preconceitos que ficam, de tabus que ficam, e que as pessoas não conseguem exercer livremente. Então é importante se libertar dessas questões para que as pessoas vivam a sexualidade de uma forma intensa e, mais do que isso, de uma forma prazerosa, para trazer qualidade de vida mesmo. É verdade. E a Rita, eu tenho duas perguntas aqui. Uma da Júlia, que diz que agora as brigas são sobre o mesmo teto. No namoro, eles passavam bons momentos juntos e quando brigavam, cada um ia para sua casa. Que agora as brigas são sobre o mesmo teto e não dá mais para ir para a casa da mãe. E a Rita, ela diz assim, que agora com o casamento acontecem obrigações sociais. Se antes ela não sentia uma obrigação formal de ir na casa da mãe do namorado, agora que ela mora com ele, precisa visitar a sogra e isso é inevitável. Sim, mas isso é uma questão que interfere, talvez, na vida delas, né? Acho que assim, tem algumas questões, até eu acho que abrir mão de algumas coisas que são importantes, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, assim, mas eu acho que abrir mão, às vezes, de algumas coisas que não são tão importantes, assim, mas que faz sentido na vida do outro. Ela precisa jantar na casa do chefe dele, agora ela precisa ir ao casamento de alguém que ela não conhece, então ficou oficializada. Quando a união é oficializada, fica maior a pressão para comparecer aos eventos sociais. Então, eu entendi, assim, é que eu entendo que isso talvez esteja interferindo no relacionamento, mas o que eu quis dizer é que às vezes a gente também precisa abrir mão de algumas coisas que são importantes na nossa vida, assim, para fazer essa parceria, porque a parceria é isso, é estar presente num evento social que é do outro, que não é nosso, é estar presente numa visita que é importante para ele ou para ela, mas que não é tão importante para mim, mas à medida que é importante para ele, pode passar a ser importante para mim, entendeu? E, claro, de vez em quando tem uma negociação. Olha, isso é importante para você, mas para mim é muito ruim, eu não tenho vontade de, sei lá, vou assistir um jogo de futebol que eu não gosto de futebol porque a outra pessoa gosta. Eu acho que aí entram as negociações. Eu não deixo de fazer aquilo que eu gosto, mas também consigo exercer essa liberdade para o outro fazer aquilo que ele quer sem eu precisar estar junto o tempo inteiro.
Mas eu acho que em alguns momentos, principalmente na condição mais social, acho que é bacana exercer essa parceria, né? Assim, se é um programa dele, mas se eu posso estar junto e que isso vai ser positivo para o nosso relacionamento, eu falo que a parceria é isso, a gente vai abrindo mão daqui, o outro vai abrindo mão dali, e a gente vai, assim, cada vez mais se relacionando mais intimamente, melhor. Então dá para a gente concluir que os problemas no casamento são, o que a senhora acabou de falar, abrir mão, né, e conseguir conciliar tudo isso aí, não é mesmo? E comunicação, sempre. Falar sempre aquilo que é importante. E há problemas de comunicação, né? Às vezes a gente fala uma coisa e cada um entende de um jeito. Então a gente precisa realmente saber comunicar, falar as palavras todas, não ter preguiça de articular todas as palavras. Porque hoje em dia existe aí um problema de comunicação sério entre todas. E lembrar daquela dica de falar sempre como eu me sinto antes de acusar e apontar o dedo para o outro. Eu falo que primeiro a gente tem que apontar o dedo para a gente, entender a nossa dificuldade, para depois trazer para a parceria. É verdade. Doutora Keti Mariano, eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Eu quero pedir desculpa a vários, a Giulia, Porfírio, a Nádia, a Regina Lins, há uma série de pessoas que a gente não respondeu, mas eu acredito que deu para ter, assim, uma visão geral do assunto, e a gente convida a doutora Keti para estar com a gente mais vezes, porque ela é maravilhosa. Quero agradecer muitíssimo, desejar para você, doutora Keti, um bom fim de semana, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês, pode convidar que eu volto sim, é um prazer, é uma delícia esse programa, e eu que agradeço mais uma vez a confiança, e espero que a gente tenha aberto algumas portas aí para as pessoas pensarem cada vez mais sobre a possibilidade de serem mais felizes, de se permitirem serem mais felizes. Tá certo? Perfeito. E qual é o seu contato, doutora Keti? É ketim@gmail.com e 11-97669-7278. Perfeito. Então, se vocês quiserem entrar em contato, doutora Keti, Q-U-E-T-I-E, Mariano, doutora Keti Mariano, essa beleza de profissional, de médica, de gente. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, minha querida, um grande beijo no teu coração. E é num oferecimento da Alcel Pro Saúde que nós estivemos mais essa hora, 1h04, juntinhos, nessa tarde bonita e gostosa de sábado. Até sábado que vem ao meio-dia estaremos juntinhos com Alcel Pro Saúde, sempre com você. E Alcel Pro Saúde agora é Zap, hein? Não esqueçam que facilita a vida de todos nós. Alcel Pro Saúde e Zildete Montiel se despedem, deixando um grande abraço e desejando uma semana maravilhosa. Até sábado a meio-dia. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde.